Muitos perguntam por que o justo às vezes passa por tantas lutas, tantas tribulações, tantas perseguições. Ao lermos a biografia dos heróis da fé, que estão escritas na Bíblia Sagrada, logo se percebe que grandes homens de Deus tiveram que enfrentar muitas batalhas, perseguições, lutas, opressão dos adversários, dos inimigos. Eu digo que, dependendo da importância ou do grande valor da nossa missão neste mundo em prol do reino de Deus, então todas as forças contrárias se levantam para impedir aquilo que nós temos que realizar em prol do reino de Deus. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, onde está escrito: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todas as demais localidades. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O apóstolo dos gentios, em uma de suas cartas, ele diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando nós olhamos para o testemunho do apóstolo Paulo, aprendemos lições importantes do poder que Cristo tem em resgatar o mais vil pecador e o transformar em um instrumento de justiça, em um instrumento da verdade, para fazer e executar o serviço do reino de Deus aqui na terra. Antes era Saulo de Tarso, mas teve um encontro com o Senhor Jesus, foi transformado em uma nova criatura, passou a ser conhecido como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E agora, como servo de Deus, estava realizando uma grande obra. Se espelhando no seu exemplo, cada um de nós devemos estar disponíveis para também fazermos aquilo que Deus determinar na vida de cada um de nós.
Só basta que estejamos à disposição. Poucas são aquelas pessoas que, mesmo descobrindo, mesmo sabendo a obra que Deus quer realizar através da sua vida, mas são poucos aqueles que se dispõem a estar a serviço totalmente, absolutamente do Espírito Santo para ser usado através dos dons espirituais e ministeriais a serviço do reino de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Deus tem controle absoluto de tudo que nos acontece. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. De maneiras que aquilo que Deus determina não é para o nosso prejuízo, não, senhor, não, senhora. É para o nosso bem, para edificação do nosso semelhante e para o crescimento da obra de Deus aqui neste mundo. Muitas coisas estavam acontecendo na vida do apóstolo Paulo, e ele fala aqui que, em vez de haver prejuízos, era havendo proveito pelas adversidades que ele estava atravessando. E o escritor continua dizendo: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O apóstolo Paulo, ele gostava, se preocupava e procurava ter todas as informações a respeito das comunidades cristãs fundadas por ele e pelos seus companheiros de ministério, mas também fazia com que as coisas que lhe aconteciam no seu ministério, no seu dia a dia, essas coisas fossem conhecidas de todos os liderados por ele e pelas igrejas também. E passando por prisão, por defender o reino de Cristo, por pregar o Evangelho das boas novas da nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo, ele foi preso. E essa notícia percorreu toda a comunidade cristã, mas também foi do conhecimento de todas as autoridades do Império Romano. E ele termina dizendo: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Em vez de promover medo ou retrair os servos do Senhor Jesus para que não viesse a passar o que Paulo estava passando, mas eles tomaram ânimo, foram encorajados a continuarem a obra de Deus, pregando com ousadia, com autoridade e com graça e com poder a palavra do Senhor Jesus. Por gentileza, compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.